Oi, pessoal. Nesse vídeo a gente vai resolver um exemplo de integral de linha. A integral de linha ao longo da curva C da função x² mais y² dx menos y dy, onde C é o círculo unitário x² mais y² igual a 1, orientado no sentido anti-horário, percorrido entre os pontos 1, 0 e 0, 1. Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer, pode observar quando enxerga um exemplo desse tipo, é que isso tudo é uma notação para a integral de linha de um campo vetorial, ou seja, é a integral de linha de x² mais y² menos y dx dy. Então, nota que aqui a gente tem um campo vetorial f de duas variáveis, do R2 no R2, e aqui a gente tem o diferencial dr. Então, é como quando a gente tem aquelas integrais de linha de um campo f dr. Essa escrita apenas já fez o produto escalar, né? Primeira coordenada vezes primeira coordenada, segunda coordenada vezes segunda coordenada. Bom, feita essa observação, a segunda parte do exemplo é agora, então, parametrizar esse círculo que foi dado como sendo a curva ao longo da qual a gente vai calcular a integral de linha. Como que a gente parametriza um círculo? Bem, a parametrização de um círculo orientado no sentido anti-horário é cosseno de t na primeira coordenada, seno de t na segunda coordenada. Se pedisse no sentido horário, seria o contrário, seno de t na primeira coordenada e cosseno de t na segunda coordenada. A outra informação importante aqui é que o círculo tem raio 1. Então, raio 1 eu multiplico por 1 aqui na frente o cosseno e 1 na frente do seno. Feita a parametrização do círculo, agora eu preciso decidir qual é a variação do parâmetro, de quanto a quanto varia esse t. Então, observem aqui, a gente vai fazer um esboço para ficar mais claro. O meu círculo unitário, vou desenhar o meu círculo, é percorrido dos pontos 1, 0, então x igual a 1, y igual a 0, até o ponto 0, 1. Aqui, x de t e y de t. Percorrido no sentido anti-horário conforme o enunciado. Então, nota que em vez de dar uma volta completa, eu vou apenas percorrer um quarto de volta, π meios. Então, o meu t varia entre 0 e π meios. Essas funções aqui, cosseno e seno, a gente chama de funções coordenadas. A primeira coordenada é a função x e a segunda coordenada é a função y. Então, eu vou calcular ainda, porque nós vamos precisar, da diferencial de x, que nesse caso, cosseno t, a derivada é menos seno de t dt, e a diferencial da função coordenada y, derivada do seno, é cosseno de t dt. Então, com essas informações, a gente pode agora substituí-las lá na integral de linha do enunciado e aí resolver essa integral. Então, terceiro passo, a integral que eu quero calcular vai ser a integral de 0 a π meios, conforme nós vimos, né, no passo anterior, x² mais y ao quadrado. X ao quadrado é cosseno ao quadrado de t, y ao quadrado, seno ao quadrado de t. Tudo isso multiplica dx, menos seno de t dt. A segunda parcela, menos y é seno de t, e o dy, como nós calculamos, é cosseno de t dt. Então, por enquanto, a gente já substituiu as expressões das funções coordenadas e seus diferenciais na integral de linha. Agora, a gente vai usar algumas simplificações. Primeiro, nota que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1, por causa da identidade trigonométrica fundamental, né? Então, aqui nós temos menos seno de t dt na primeira parcela, e aqui fica menos seno t cosseno t dt. Então, são duas integrais que a gente vai resolver. A gente usa as regras de integração que a gente está acostumado. Nota que a gente tem duas integrais de uma variável, essa aqui e essa aqui. Para a primeira integral, a integral número 1, a gente simplesmente usa direto, né? Não precisa fazer nenhuma outra substituição. Quem foi a função que eu tive que derivar para dar menos seno? Então, essa integral número 1 é a integral de 0 a π meios de menos seno t dt
que é justamente o cosseno de t, variando t entre 0 e π². Quando eu substituir usando o teorema fundamental do cálculo, nós temos cosseno de π² menos cosseno de zero. Cosseno de π² é zero e o cosseno de zero é 1. Então, essa integral dá menos 1. A segunda integral, que é a integral de zero até π² de menos seno t cosseno t dt, eu vou usar uma substituição simples. Vou chamar o seno ou o cosseno de u, então aqui nós podemos chamar u igual a seno de t, e a diferencial de u, cosseno de t dt. Então, essa integral aqui é a integral de menos u du. U é o seno e o cosseno t dt é o du. Bom, a integral de menos u du é menos u ao quadrado sobre 2. Então, agora eu vou voltar para a variável original, que é a variável t. Então, agora nós temos a integral de 0 até π² menos seno de t ao quadrado. Opa, desculpa, já fiz a integral, né? Vou só corrigir aqui. Menos seno de t ao quadrado sobre 2, t variando de 0 até π². Então, substituindo aqui, nós temos menos seno de π² ao quadrado sobre 2, menos do teorema fundamental do cálculo, né? Então, com esse menos mais, seno de 0 ao quadrado sobre 2. Vou subir aqui um pouquinho. Seno de π² é 1, então nós temos menos 1 ao quadrado, que é 1 sobre 2. E o seno de 0 é 0. Então, essa integral dá menos 1/2. Então, a integral de linha que a gente queria resolver lá no início do exercício, que era x² mais y² dx menos y dy, vai ser menos 1 menos 1/2, que é menos 3/2. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.